Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa educação continuada. Hoje você aprenderá sobre transtornos alimentares. Você vai entender quais são os principais transtornos alimentares, características dos principais transtornos alimentares, e para isso você vai conhecer uma fellow nossa aqui, médica, doutora Marisa Stanzani. Ela é excelente, ela vai te ajudar a entender essas minúcias do transtorno alimentar. Bom, fique à vontade e aproveite a aula. Um abraço. Os transtornos alimentares, eles são a principal causa de morbimortalidade dentre os transtornos psiquiátricos. Eles acometem cerca de 4% da população, principalmente mulheres, brancas, adolescentes e de classes sociais mais elevadas. Então, eles consistem numa perturbação persistente na alimentação, ou um comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou absorção alterada dos alimentos, que vai comprometer a saúde física e o funcionamento psicossocial. Então, dentre os transtornos alimentares, nós vamos falar da anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, a pica, transtorno de ruminação e transtorno alimentar restritivo ou evitativo. Só como um apanhado geral, então a anorexia nervosa, ela é caracterizada pela perda de peso corporal e recusa a comer, e geralmente o apetite no início está preservado. A bulimia nervosa é uma compulsão alimentar recorrente e frequente com ou sem vômito. O transtorno de compulsão alimentar, ele é uma variante da bulimia, com uma compulsão alimentar ocasional uma vez por semana. A pica é a ingestão de substâncias não nutricionais, né, como papel, sabão, tijolo. O transtorno de ruminação, ele é uma regurgitação repetida do alimento depois de ser ingerido e geralmente inicia na infância. E o transtorno de ruminação, então, ele é a regurgitação repetida do alimento depois de ingerido e inicia geralmente na infância. E o transtorno alimentar restritivo ou evitativo é a falta de interesse pelo alimento, que geralmente vai ocasionar em alteração no crescimento e também geralmente na infância, que você observa também inicialmente. A obesidade, ela na verdade é uma síndrome que vai estar caracterizada por vários fatores genéticos, fisiológicos, comportamentais e ambientais. Ela vai entrar como um transtorno à parte, ele não entra dentro de transtorno alimentar, que eu também achava que entrava, mas pelo DSM-5 não é caracterizado como transtorno alimentar. E a obesidade, ela é fator de risco, né, para outros transtornos e está muito associada a transtornos depressivos. Ela está muito associada ao transtorno de compulsão alimentar, que a gente vai até ver na hora que for classificar. Para poder a gente entender, assim, pelo IMC, a anorexia, na verdade, o paciente vai estar basicamente com um IMC menor 15% do que seria esperado para o normal, entendeu? E a obesidade estará acima 20% desse valor de IMC que seria considerado normal, tá? Então, na anorexia, o IMC dele vai estar abaixo de 17,5, entendeu? Porque aí, assim, também tem a magreza entre, né, a anorexia e o normal, que o normal é 19 a 25. Então, o termo anorexia, na verdade, é um termo que não é muito bem o correto, porque o termo, né, orexis, né, do grego, seria apetite, e o prefixo an seria ausência, que seria a perda do apetite. Mas no início, o paciente tem esse apetite preservado, né, porque na verdade é uma síndrome psicossomática que vai ter um medo mórbido de engordar, levando à redução voluntária e drástica da ingestão alimentar, mas isso não quer dizer que ele não tenha apetite no início. E vai levar à perda progressiva e desejada do peso, cafexia, inanição e até a morte, né? Algumas manifestações físicas que vão estar associadas à anorexia, que geralmente é o clínico que vai inicialmente observar, vai ser a amenorreia, uma hiperatividade, bulimia, a bradicardia, vômitos e lanugo, que é aquele pelo bem fininho, igual de bebê mesmo. Então, continuando, assim, é um medo irreal de ganhar peso, né? E o peso corporal, ele vai ser mantido pelo menos 15% abaixo do esperado, igual a gente tá falando mesmo. E são 3 critérios associados, né? Vai ter um comportamento, uma psicopatologia e uma sintomatologia fisiológica. O comportamento é essa inanição autoinduzida, de não comer mesmo, né? E aí a psicopatologia vai ser essa busca incessante pela magreza ou um medo mórbido de engordar.
E a sintomatologia física vão ser os sinais e os sintomas resultantes mesmo da inanição. Aí os subtipos. Tem a restritiva e a compulsão alimentar purgativa. Então aí por isso que, né, a bulimia inicialmente entrava como sendo da anorexia. Então a restritiva, o paciente vai se tornar anorético apenas pela restrição alimentar mesmo, entendeu? De não comer. E aí a compulsão alimentar purgativa vai, além de evitar ingerir os alimentos, ele também vai ter os comportamentos para ter a perda de peso, que aí vão ser o vômito autoinduzido, uso de laxante, exercício excessivo também está associado. E assim, o que mais preocupa na anorexia é porque tem uma mortalidade de 5%. É um prognóstico bem ruim, um tratamento bem difícil. Então, por isso que se você identificar desde o início, é importante para melhorar o prognóstico do paciente. E aí, assim, eu coloquei alguns dos sintomas, igual eu estava falando, né? Mas assim, o que a gente observa vai ser mesmo, né? A bradicardia, tem outros diversos que assim, às vezes você vai também observar na bulimia também. Esses sintomas aí estão mostrando mais quando você vai fazer aquela abordagem mais clínica mesmo, né? Que aí, ó, os níveis de hormônio vão estar alterados, baixo nível de estrogênio e testosterona. O TSH pode estar normal ou baixo, né? Que é os da tireoide, podem estar alterados. E aí pode ter até uma atrofia cerebral também generalizada, associada. E pode vir da convulsão, várias outras alterações, porque também vai ter os níveis de íons, níveis hidroeletrolíticos mesmo, eles também vão alterar. A epidemiologia, né, é 10 a 20 vezes maior em mulheres e geralmente inicia entre 14 e 18 anos, é bem na adolescência mesmo. Está associado à depressão em muitos casos, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo. E os fatores sociais mais associados é realmente essa pressão da sociedade pela magreza, né, e pelo exercício. E uma coisa muito interessante que está mais associada na orientação gay em homens. Quando você vai ver, né, na orientação gay em mulheres, na verdade é um fator protetor, porque geralmente as mulheres tendem a se aceitar melhor. Por mais que às vezes a gente ache que não, nos estudos mostra que sim. E também os interesses vocacionais e não vocacionais, né? Coloquei até fotos de modelos, né? Porque antigamente a gente via até mais, né? Modelos no balé, para homens na questão de atividade de luta mesmo, principalmente próximo, né, a competições, que tem que atingir um peso, né? Shelter Fellowship, para psicólogos e médicos. Então, assim, da etiologia mesmo, está associado à atividade reduzida da norepinefrina, e a inanição vai levar à hipercortisolemia, né? Então, aumento do cortisol, e não supressão pela dexametasona. Quando vai fazer o exame, né, não vai ter aquela supressão. E a função da tireoide vai ser suprimida, como a gente falou, e a amenorreia é por causa da redução dos níveis hormonais mesmo, né? Tem disfunção no eixo hipotalâmico hipofisário, então tem essa questão neuroendócrina, disfunção na serotonina, dopamina e norepinefrina. Então, assim, vai alterar tudo, né? Você vê que realmente a inanição leva a uma alteração, assim, em tudo, e até isso, né, aumenta, piora no prognóstico, porque o tratamento geralmente quando vai buscar já tá muito avançado. Aí, assim, o diagnóstico é exatamente isso. O indivíduo tem essa vontade de reduzir, mantém essa perda de peso um grau doentio, não vai conseguir ganhar peso proporcional ao seu crescimento, porque ele não quer, na verdade, comer. Então, por isso que ele não vai ter esse ganho de peso. Então, por isso que a bulimia não entra aí. Porque a bulimia, na hora que a gente for conversar sobre bulimia, ela, na verdade, não tem essa perda de peso. A gente vai ver que na bulimia, na verdade, basicamente o peso é normal, ou às vezes tem até um sobrepeso também associado. E assim, é um medo muito grande que o paciente tem de engordar mesmo, entendeu? É um medo assim surreal que ele tem. Então por isso que fica nessa busca pela magreza, por causa desse medo, né, que tem de engordar, que também entra no diagnóstico. Então assim, vai ter esses sintomas mesmo relacionados à inanição, por isso que vai ter, então, assim, essa alteração hormonal, todas essas alterações hormonais, entendeu? Os comportamentos, né, vão ter que estar presentes por pelo menos 3 meses pra gente fazer o diagnóstico, né? Não é assim, agora eu não quero comer, já, não.
Tem que ter pelo menos 3 meses pra gente fazer o diagnóstico. Aí eu achei isso interessante porque são alguns comportamentos que às vezes a gente vê realmente assim, até com uma certa frequência muito grande hoje em dia, sabe? Que você vê que o paciente com anorexia, na verdade, ele gosta muito de falar de alimentação. Então, assim, não é uma coisa assim que ele não quer, ele gosta de falar de inanição, tanto que fala que ele evita grupos alimentares específicos, né? O vegetarianismo, uma dieta macrobiótica, né? Então, assim, ele é como se ele falasse, não, é porque eu tenho essa ideologia, né? Então, para poder justificar, tentar justificar o comportamento dele, entendeu? E aí, assim, fala que gosta de preparar a refeição para os outros, gosta muito de seguir receitas, mas não para ele comer, para o outro comer, entendeu? Então, assim, por isso que a gente fica assim, demora até, porque você fala assim, nossa, mas ele gosta de cozinhar, né? Gosta tanto de... Tem, assim, e também outra coisa que ele tem um conhecimento muito grande sobre, assim, as calorias, né, dos alimentos. Eu conheci uma pessoa que tinha anorexia que eu achei muito interessante, realmente, tá nessa lista, que divide a refeição em pequenas porções. Você vê que come aquele pedacinho, tipo assim, muito lentamente, né? Então, você termina de comer, você nem tá observando, né? Então, a pessoa comeu só uma coisinha e você acha que comeu normal também, que você terminou, né? Então, mas não, a pessoa faz aquilo realmente para restringir mesmo a alimentação dela. E aí, nos critérios do DSM foram basicamente aqueles que eu falei, né? Então, tem a restrição da ingesta calórica, levando um peso corporal abaixo de 15%, um peso corporal muito baixo, inferior, né, ao mínimo normal, igual a gente tinha falado, 15%. E medo intenso de ganhar o peso, associada a essa perturbação do modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados pela pessoa. Então, ela sempre acha que assim, não, tá normal, né, ou não, eu ainda tenho que perder. E tem que ser durante pelo menos 3 meses.